Bom, e ontem, como eu contei aqui para vocês na abertura, na escalada aqui do nosso jornal, o Congresso anulou o decreto do presidente Lula que modificava as alíquotas do IOF. A decisão marcou a primeira vez em 3 décadas que deputados e senadores rejeitam uma medida presidencial desse tipo. Para a gente discutir esse assunto, está aqui comigo no estúdio a colunista Andresa Matais. Oi, Andresa, muito boa tarde. Oi, Neila, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui o programa. E estamos recebendo também o deputado federal Coronel Crisóstomo, ele que foi escolhido o relator desse projeto, que vai tratar do decreto para derrubar o IOF. Então, mais uma questão de aumento de imposto, mais essa discussão lá no Congresso Nacional. Deputado, muito bem-vindo ao nosso Boletim Metrópolis, seja bem-vindo e muito boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade. Olá, Neila, olá, Andressa, meus cumprimentos e que bom retornar aqui ao Metrópolis. Vamos começar falando sobre essa vitória, na verdade, essa derrota do governo federal sobre essa proposta de aumento de imposto. O presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, já havia alertado, já havia avisado que não aceitaria de forma alguma uma decisão que aumentasse impostos para resolver esse problema de manter uma meta de déficit zero. Agora, o Congresso, juntamente com essa decisão do presidente da Câmara dos Deputados, acabou por derrubar essa história de decreto que aumenta o IOF. O deputado Coronel Crisóstomo vai ser o relator. Eu queria te pedir, deputado, para explicar para nós qual vai ser o caminho inicial dessa discussão do senhor como relator. Neila, na verdade, ontem tivemos a votação, né? Eu fui escolhido pelo presidente Hugo Mota a relatar. Procurei fazer um relatório, como já informei lá na Câmara, sem olhar lados políticos, sem olhar cores partidárias, Andressa, e focando em cima de mais quem poderia ser prejudicado, que é o povo mais pobre. Esse sim poderia ser prejudicado. Diferente do que eu até hoje ouvi um parlamentar falando em mídias, em outras TVs, dizendo que eu criei uma situação que prejudica o governo e que vamos prejudicar a educação, que vamos prejudicar a minha vida. Não é verdade. Isso é uma mentira. Nós, na verdade, estamos salvando o povo mais pobre, no caso do Minha Casa Minha Vida, no caso da aquisição de casas populares, para que não tenha nenhum valor acima mais do que é o normal, entendeu? Não queremos mais impostos. Então, na verdade, o meu relatório foi para salvar essas pessoas, para livrar essas pessoas de mais impostos, seja ele no pão de cada dia, no arroz, no feijão, no gás de cozinha. Então, foi esse o foco. O meu foco era atender o agro e atender a nossa população que não quer pagar mais impostos no país. Deputado, desde a década de 90, não se via o Congresso derrubar um veto presidencial. A última vez foi em 92, no governo Collor, e agora a gente está acompanhando isso no governo Lula. O senhor diria que foi uma resposta ao governo, ou mesmo o governo, se o governo tivesse uma base consolidada no Congresso, ele perderia porque o tema vai além dessas conexões aí partidárias? Andressa, eu estou feliz porque eu criei um relatório pensando em tudo isso que você está citando aqui agora. Mas eu acho que o governo, ele perdeu o caminhar. Ele enviou ações para a Câmara dos Deputados sem conversar com os parlamentares. Ele não está conversando com os parlamentares. E ele esqueceu também que estamos vivendo já praticamente uma pré-campanha de uma eleição em 26. Isso tudo somado faz com que mesmo os parlamentares do centro e centro-esquerda não votarão de forma alguma nada que venha aumentar para que o povo pague. Então, o governo precisa entender o seguinte: tudo que ele enviar a partir de agora para a Câmara dos Deputados é necessário uma conversa anterior, conversar com os líderes, conversar com o presidente da casa para ver se aquele projeto é cabível para esse momento. Eu acho que o governo, embora
Lula já tenha vários mandatos, ele está esquecendo que tem que ser conversado na política. Então o senhor está admitindo que a decisão foi eleitoreira por conta do calendário eleitoral e não por uma convicção? Não, eu estou dizendo que o governo tentou fazer isso pensando na política, mas esqueceu que tem os sujeitos que votam, os sujeitos que decidem. E ele não conversou com esses sujeitos, que somos nós parlamentares. Ele esqueceu o lado da conversa política. Isso é importante. O meu relatório, como eu informei, eu fiz um relatório sem pensar em lado político, sem pensar em cores partidárias. Eu foquei o cidadão que não quer mais pagar imposto. Eu fiz um trabalho não só técnico, mas também pensando na política, mas sem esquecer a técnica e sem esquecer também a Constituição Federal. Procurei fazer tudo baseado na Constituição. Agora, deputado, o senhor disse que seguiu aí no caminho do seu relatório para não prejudicar a população e também seguindo aí um pedido para agradar também o agronegócio. O senhor foi procurado, os deputados, principalmente da direita, do PL, foram procurados por lobistas ou pessoas que ficam aí no meio, tentando fazer essa negociação entre o agronegócio e a Câmara dos Deputados para tentar derrubar essa decisão do governo federal? Não. Conversei com o povo do agronegócio, conversei com o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura. Eles passaram algumas informações, todas cabíveis, dentro do que já estava no escopo do relatório. Então, foi pertinente o pedido deles e eu entendo que foi cabível também eu defender. O agro também não tem condições de pagar mais impostos. Não só o agro, também outras instituições privadas me procuraram para conversar. A exemplo do setor aéreo. O setor aéreo me informou com dados apresentados em números que, caso esse imposto viesse a incidir sobre o setor aéreo, por anos eles teriam uma perda de 600 milhões de reais. E com isso eles teriam que devolver, pelo menos em média, uns de 20 a 30 aviões, porque os aviões dele são todos via leasing. E o leasing incide muito o IOF. Portanto, eu procurei atender todos esses setores porque tem a ver com o povo brasileiro, sem dúvida nenhuma. Num país do tamanho do Brasil, né, a gente já tem que andar de, sei lá, jumento, né, que já não tem nem mais jumento. o deputado, agora é o ponto central dessa discussão, é o governo, né, ameaçar o Congresso de recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O que também seria uma medida inédita, né, o governo não aceitar uma decisão do parlamento. Como que o senhor vê isso e que reação a casa teria, pela experiência que o senhor tem, né, a liderança que o senhor tem ali no Congresso, se o governo resolver ir para esse embate com o Congresso? Andressa, vamos entender uma coisa. Nós somos parlamentares. O que não dá para entender é parlamentares levar um assunto que foi decidido pelo Congresso Nacional para um outro poder decidir. É algo totalmente descabido e não é aceitável uma coisa dessa. Todo parlamentar sabe que nós somos o poder legislativo e uma decisão do poder legislativo, a Casa do Povo Brasileiro, o Congresso Nacional tomando uma decisão, não tem mais discussão, cumpra-se. E deputados estão fazendo força, eu digo deputados da área do PT, fazendo força para que isso vá ao STF, para que o STF decida uma decisão de uma maioria, uma massa, porque 383 votos é algo que não tem que se discutir partindo do que reza a lei. Portanto, é descabido levar esse assunto para um outro poder, para o STF, tentar decidir o que nós já decidimos. Primeiro, o STF não tem a ver com o nosso trabalho legislativo. Ele não tem nenhuma decisão a tratar em relação aos 383 votos na Câmara e uma decisão no Senado. O Congresso já decidiu.
o que o governo tem que fazer agora, nesse momento, é fazer o dever de casa, é chamar todos para discutir, é olhar para a quantidade de ministério, quase 40, e ele entender que é hora de cortar ministérios. No governo passado, o governo do presidente Bolsonaro, eram 22 ministérios e o governo funcionava muito bem. Por que tem que ter 38 ministérios? E aqui, um relato que eu faço. Tem ministérios que o cidadão não sabe o nome do ministério e muito menos o nome do ministro. Portanto, chegou a hora do dever de casa do governo federal. Mas qual vai ser a reação do Congresso se o Supremo decidir, né, caso o governo entre mesmo, tratar desse tema? Vai ter uma reação ao Supremo? Eu acredito que o presidente Hugo Mota já deve estar preparando uma defesa que o STF deverá respeitar a decisão do Congresso. Eu acredito que o presidente Hugo Mota, eu tenho conversado bastante com ele está trabalhando com toda a tranquilidade em defesa da Câmara dos Deputados. Eu tenho quase certeza que, se tiver que haver isso do STF aqui para dentro da Câmara dos Deputados, ele já tem a resposta, com certeza, plausível. Deputado, a gente viu na semana passada, se não me engano, ou há uns 10 dias, uma coletiva do presidente da Casa, Hugo Mota, dizendo que é necessário medidas reestruturantes e não medidas pontuais, no caso aí de redução de gastos no país. O que acontece é que, para essas medidas estruturantes acontecerem, é preciso que haja reformas que sejam votadas pelo Congresso Nacional. Vide aí a reforma administrativa. Mas a gente tem uma reforma administrativa parada, tem super salários e penduricários do Judiciário que continuam sendo pagos e, por último, a Câmara dos Deputados aumentando o número de parlamentares de 513 para 531. Aonde é que a gente vai conseguir encolher, enxugar um orçamento que precisa ser enxugado, sendo que em nenhum lugar ninguém quer cortar na própria carne? Vamos partir do governo federal. O governo federal que é o grande gerente dos recursos que chega lá na ponta, lá para o povo. É necessário que ele reveja os gastos que eles estão fazendo desnecessários. As viagens desnecessárias. Nós temos visto em viagem de aviões que vão com mais de 200 pessoas para o exterior para passar dias. E trabalhando mesmo, somente meia dúzia. Os outros vão para passear. Esse tipo de gasto é um gasto totalmente desnecessário, incabível, inaceitável. O povo, quando olha e vê uma atitude dessa do governo, ele fica totalmente chateado e raivoso em relação ao governo. Esse é um exemplo. Muitos outros exemplos, o governo pode ir buscar, que ele vai encontrar onde cortar esses gastos para que possa realmente ter recursos para atender às necessidades dos brasileiros. Esse é o primeiro. Com relação à Câmara dos Deputados em aumentar o número de parlamentares, se eu tivesse que tomar uma decisão, eu, deputado Coronel Crisóstomo, seria não aumentar o número de parlamentares. Mas e os municípios que já estão maior que outros, que têm menos deputados do que eles? Essa foi a reivindicação. Estados que têm uma população maior do que outro, que tem mais deputados do que ele. E aí surgiu essa questão de aumentar o número de parlamentares. O meu estado, é o estado de Rondônia, não teve esse problema, manteve 8 deputados, e mesmo eu apresentando essa justificativa, eu fui contra o aumento de deputados. Deputado, eu queria que o senhor esclarecesse aqui para a gente, que se falou muito com relação a essa votação, de que o presidente Hugo Mota pegou todo mundo de surpresa, fez um tweet lá de noite e o governo não sabia. E aí o clima se acirrou, inclusive ontem, né, tiveram embates ali entre o senhor e o Lindbergh ali no plenário, né? Estava todo mundo muito estressado e nervoso. O governo dormiu demais e não viu. O Hugo Mota fez uma pegadinha e pegou todo mundo de surpresa, ou essas coisas já estavam sendo discutidas e na verdade, alguém moscou aí? Andressa, na verdade, o presidente Hugo Mota já estava alertando o governo com relação a isso. Ele deu umas pitadinhas ali e o governo, eu acho que não quis pegar e trazer para si que ele teria que
que tomar e ver quais os procedimentos que ele deveria realizar para que realmente isso pudesse ter um abraço dos parlamentares. Logicamente que eu digo um abraço, mas quando se fala em aumentar impostos, a coisa que menos o deputado quer fazer é abraçar. Mas pelo menos discutir se era viável ou não. Ou de que forma o governo poderia buscar outros recursos, mas de uma forma que fosse aceitável tanto pelo legislativo quanto também pelo judiciário. Eles não buscaram isso. E aí o presidente Hugo Mota tinha prazo para resolver essas coisas e ele tomou todas as providências. E aqui eu quero relatar algo que muita gente está me perguntando, diz que é a pergunta do milhão. Deputado, o que é que você combinou com o Hugo Mota no dia anterior, na terça-feira à noite, para você ser o relator? É a pergunta de milhão, Andressa. Conta aqui para a nossa audiência. Tá? Eu disse, olha, o presidente Hugo Mota apenas tratou comigo exatamente na terça-feira, quase meia-noite, mas não tratou a respeito desse caso do IOF. Nós tratamos de outros assuntos, até porque eu ainda corro atrás da relatoria da CPMI lá no Senado, né? Por eu ter criado a CPI... Eu já ia falar sobre Opa, isso. então vou deixar... Eu ia perguntar se foi um prêmio de consolação. Olha aí, ó. Não, na verdade, esse assunto que nós estávamos tratando, ele não pontuou que eu seria o relator do IOF. Na manhã seguinte, fui acordado para que eu levantasse e corresse para a Câmara dos Deputados cedo, porque eu tinha sido designado na noite anterior relator do caso do IOF. Eu disse assim, bom, então de repente, eu não sei se é isso, Leila. Eu não sei se é isso. Ele não me falou em nenhum momento e eu acredito que não tem a ver com a relatoria da CPMI. Não é um prêmio de consolação. Com certeza eu acredito que não. Porque eu continuo brigando pela relatoria lá, né? Mas... Você deve ter sido o último a sair da casa dele, deve ter ficado com o senhor na cabeça. Então, só soube pela imprensa que o senhor ia ser o relator? Eu soube pela imprensa, não. O próprio líder do partido, ele, conversando cedo com o Hugo Mota informou a ele e rapidamente o deputado Sóstenes me procurou cedo e pediu para eu sair de casa e fui correndo para a Câmara e aí fui construindo. O interessante, eu acho que é importante o povo saber, que não foi algo somente do deputado Coronel Crisóstomo, dos meus assessores. Chamei outros assessores, conversei com outros parlamentares para que a construção do relatório do IOF fosse a mais aceitável possível. E foi tanto aceitável que 383 deputados disseram sim. Eu diria que a tendência agora do Congresso é rejeitar todas as medidas que o governo mandar na área econômica. Isso vai se repetir ou foi uma coisa pontual a questão do IOF? A gente vê aí, desculpa cortar o senhor, na questão da energia também, o governo está para ser derrotado, então vai ser assim uma goleada do Congresso em cima do governo? Eu vejo que o IOF foi o início de tudo. A partir de agora, não apresentem nada que o povo tenha que pagar mais. Eu não estou falando só da oposição, eu sou oposição. Eu sempre vou votar contrário ao governo. Mas o centro-direita e o centro-esquerda também não aceitam pagar, aliás, que o povo pague mais imposto. De forma alguma. Tudo que o governo enviar para a Câmara ou para o Congresso tratando sobre mais impostos, vai perder. Então, eu digo que o IOF foi o início de tudo. O Bolsonaro participou dessas conversas, vocês trocaram ideias a partir do momento que o senhor foi escalado relator e o senhor ficou incomodado com o Lindbergh ter falado que o senhor era... Eu não lembro a expressão que ele usou agora, né? Mas usou de forma ofensiva, o senhor ser bolsonarista. Qual que foi a participação do Bolsonaro nessa articulação que levou a uma derrota histórica aí do governo? Com relação ao deputado Lindbergh, fiquei sim muito entristecido com a posição que ele tomou ali diante de TVs. Não é cabível. Nós, deputados, nós temos o mínimo que respeitar o outro colega, o outro parlamentar.
tem algo que não seja concordante com o outro, não tem problema, você pode se expressar desde que não ofenda. Então, mesmo em plenário, na tribuna, eu passei algumas informações que é incabível um parlamentar tratar o outro da forma como ele estava tratando. Embora ele já seja uma pessoa bem mais antiga no Legislativo Federal, ele tem que aprender a respeitar o outro colega. Inaceitável o que ele fez. O vai representar no Conselho de Ética ou ficou... Não, eu acredito, Andressa, que a minha fala na tribuna, logo após eu ter concluído o relatório, a leitura do relatório, eu acho que ele deve ter aprendido. Ele já é grandinho para isso. Eu acredito que ele aprendeu. Espero que ele não repita isso com outro parlamentar. Não é aceitável. O povo brasileiro não quer isso. Com relação ao Bolsonaro? Com relação ao presidente Bolsonaro, nesse momento, ele está se fortalecendo cada vez mais, a sua saúde, pensando no encontro que será no próximo domingo em São Paulo, na Paulista, eu estarei presente. Ele está focando muito isso e também ainda trabalhando muito no caso da anistia aos presos políticos de 8 de janeiro. Ele está trabalhando focado nisso. Ele não perde a esperança que a anistia ocorra o mais rápido possível. Então ele nem conversou com o senhor, mesmo depois, para parabenizar pelo trabalho que a oposição fez? Andressa, eu ainda não tive nem tempo, tá tão corrida a coisa de... Eu parei de trabalhar ontem, era mais de meia-noite, era 1h da manhã, e cedo começamos a trabalhar. Já te acordaram correndo hoje? Hoje também, entrevista cedo. E eu tenho que respeitar vocês. A imprensa é um órgão, que nós chamamos de órgão, de muita responsabilidade para o Brasil, porque vocês é que levam a informação ao povo brasileiro. Através da imprensa é que o povo sabe as verdades dos fatos. Então, eu tenho todo o respeito pela imprensa e quando eu venho aqui, nesta casa, eu fico feliz da vida. Portanto, a corrida está grande, eu saio daqui agora, vou para outro local, então eu não tive nem tempo de falar com o presidente Bolsonaro. Deputado, olha só, o presidente Hugo Motta bateu na tecla da reforma administrativa, mas a gente sabe que isso não é um assunto que passa de forma fácil dentro de um Congresso Nacional em um ano em véspera de eleição. Se a reforma administrativa não é a proposta que deve passar neste ano, o que o Congresso sugere, então, para mudar e para enxugar o orçamento? Claro, o orçamento é uma vertente de responsabilidade do governo federal, mas se a reforma administrativa não passa, porque pautada está, tem agora um grupo para discutir esse assunto, mas se ela não passa ainda nesse ano, que de fato é muito complicado, como é que o Congresso Nacional pode ajudar a enxugar esses gastos? Com relação à reforma administrativa, é um assunto muito complexo. Tem os líderes que estão tratando desse assunto. Se eu for apresentar qualquer fator aqui, eu tenho certeza que eu vou interferir na fala deles, então vou deixar para eles, no momento que vocês quiserem tratar com eles, com certeza eles vão apresentar todas as razões possíveis para entrar em pauta essa reforma. Eu acredito que o presidente Hugo Motta ele está realmente pensando muito em trazer isso para a pauta da Câmara dos Deputados. Andressa, sabe que a gente podia falar também com o deputado sobre a questão do ICMS. Na verdade, da CPI, CPI do INSS, até porque ele também queria essa relatoria lá no Senado. Vai ser uma CPMI, uma CPI mista. Era para ser uma CPI na Câmara dos Deputados, acabou não funcionando, tornou-se uma CPI mista. Muito se diz, deputado, que essa CPI tem uma tendência de perder força, de perder musculatura, porque vem aí festa junina, vem aí recesso, o governo federal está dizendo que vai pagar, sim, uma parcela desses valores que foram perdidos por esses aposentados e pensionistas, o que tende a dar uma refrescada, uma arrefecida nesse assunto. O senhor acredita que essa CPMI, ela tende a morrer aí ao longo do segundo semestre? Eu acredito que ela tende a crescer o movimento favorável ao roubo dos aposentados. E há indícios de que ela vai iniciar a partir de agosto. Nada agora, nem junho nem julho.
somente após o recesso que a CPMI passa a funcionar no Senado. Eu tenho informações que, no mínimo, eu serei um titular numa das vagas do PL, mas eu continuo brigando tanto mais pela relatoria, né? Vamos aguardar. Isso mais à frente vai ser decidido. Mas ela não vai refrescar. Mesmo a gente sabendo que há uma tendência, caso eu não seja o relator, de que seja alguém do centro. Não sei se mais esquerda, mais direita. Eu acredito que um pouco mais à direita, porque a informação que eu tenho é que o presidente será um senador do estado do Amazonas, e esse senador ele tem uma tendência mais voltada para a esquerda. Então, eu acredito que deva ser, caso seja do centro, alguém mais à direita. O ideal seja o deputado federal Coronel Crisóstomo, porque eu fui o criador da CPI lá na Câmara. E quem fez esse movimento todo tratando de CPI do roubo dos aposentados fui eu. É tanto que eu também vim aqui nessa TV falar desse assunto, porque eu mexi no país em relação a isso. Então, é uma questão de justiça. Com certeza, eu estar na CPMI e lá fazer o trabalho, aquele trabalho que eu já estou me preparando em nome dos aposentados, dos pensionistas, dos deficientes físicos, dos indígenas e dos analfabetos. Esses que estão sendo roubados pelo governo Lula, inclusive pelo irmão do Lula. Esses que estão roubando os nossos mais velhinhos. Portanto, mas o esquema ele começou, na verdade, né? Ele é anterior a isso. A gente viu que lá no governo Bolsonaro teve ali também uma escalada, né, nesse desvio de dinheiro dos aposentados. O ex-ministro Onyx Lorenzoni agora acaba de ser um alvo, né, da Polícia Federal com relação a isso. Então tem discurso para todos os lados aí nessa CPMI. Tem discurso até para 2005, quando começaram a discutir que já estava havendo roubo no INSS. 2005. De lá para cá, muito aconteceu, que nós não sabemos ainda. Mas, com certeza, logo no início da CPMI no Senado, muita coisa mais virá e nós vamos saber. Porque, segundo informações que nós temos, muita gente está cobertando o roubo porque também estão se dando bem, estão recebendo mensalmente recursos advindos aí dos aposentados que estão sendo roubados. Essa é a informação que nós temos, inclusive de vários parlamentares. Se fala muito, né, deputado, que existe um mensalinho, né? O senhor falou mais ou menos isso, eu vou traduzir aqui para quem está acompanhando, mas o que o deputado está querendo dizer é que, na verdade, né, se fala muito que tinha um mensalinho para alguns parlamentares com recursos, né, desviados dos aposentados. Então, o deputado está confirmando aqui para a gente que realmente isso é algo que está se falando ali no Congresso e que vai se investigar na CPI. O senhor acha que a Polícia Federal, que hoje é totalmente controlada pelo presidente Lula, né, o diretor-geral da Polícia Federal, que deveria ser subordinado, digamos assim, ao Ministério da Justiça, na verdade, ele despacha com o presidente Lula, acompanha o presidente Lula nas viagens, vai em festa de lobby, é uma beleza. O senhor acredita que a polícia não vai caminhar para essa investigação e que a CPI deveria fazer esse papel ou que isso vai sendo paralelo ali? Esse tema que você está tratando aqui agora, mensalinho, a jornalista Andressa que está falando, eu não falei de mensalinho, tá bem? Com relação a grande parte do que a gente sabe do que estão sendo roubados, eu, inclusive, tratei diretamente com o ministro da área, tá bom? Vone Queiroz. Exatamente. Isso. Você está falando do Vone. Uhum. Do Vone, exatamente. Tratei com ele e dizendo que eles têm que tomar todas as providências cabíveis para que isso pare de acontecer. E ele dizendo, inclusive, que pretende pagar o mais rápido possível parte dos que estão sendo roubados. E eu perguntei com que dinheiro, ele disse que o governo vai pagar. Mas como é que o governo vai pagar um roubo com dinheiro público se o roubo já foi realizado em cima dos aposentados? E os aposentados
eles receberam salários do público. Aí o público paga o público, essa conta não fecha. Essa pergunta aqui eu já fiz para muita gente, viu, deputada? A resposta que a gente tem é: vamos cobrar as associações que acabaram fraudando e roubando os aposentados e pensionistas. O problema é, o dinheiro que tem bloqueado até agora dessas associações não chega nem perto do valor bilionário que está devendo, que o governo está devendo para os aposentados e pensionistas. Então, de fato, o que também disseram para a gente é que vamos pegar o dinheiro que está bloqueado das associações, somando isso com o dinheiro do governo para pagar, assim, pelo menos essa primeira parcela para aposentados e pensionistas. Então, o senhor tem razão, sim. Vai sair do dinheiro público. Pois é. Eu sou favorável que bloqueie tudo dos sindicatos e associações. Tudo. Nada. Imóvel, carro, recursos, o que eles tiverem, junta tudo, aguarda para uma decisão judicial para que venda tudo e devolva o dinheiro para os aposentados. E que a Polícia Federal corra para descobrir aonde estão esses bilhões de reais. A informação também que corre lá nos bastidores da Câmara é que muito desse dinheiro já está lá fora, nos paraísos fiscais. Ninguém vai pagar IOF ali, né? Pois é, tá vendo? Sobre esses recursos, né? Deputado, o senhor falou aí do irmão do presidente Lula, né? O irmão do presidente Lula, ele é vice-presidente de um sindicato, que obviamente não vou lembrar o nome, mas que também cresceu exponencialmente a arrecadação, né? Com esses empréstimos, com esse desvio aí de dinheiro dos aposentados. O irmão do presidente Lula vai ser um alvo da CPMI? É uma forma de desgastar o governo? Nesse momento, nós não temos que pensar em governo. Temos que pensar nos ladrões. Quem roubou o povo aposentado? Eu, estando na CPMI, não vou pensar em governo Lula. Primeiro eu vou pensar no INSS, que é um órgão que deveria ser muito respeitado pelos brasileiros, porque é o que atende os nossos idosos, os nossos mais velhinhos, os nossos pais, os nossos avós, entendeu? Então, é o contrário. O INSS hoje é algo que já se pensa até em acabar com esse órgão, de tão contaminado que ele está. É importante nós sabermos o seguinte: irmão do Lula, não importa quem seja, todos deverão ser investigados. Há pouco, numa comissão, o delegado representando a Polícia Federal, nós perguntamos para ele se o irmão do Lula estava sendo investigado também pela Polícia Federal, porque parte da imprensa disse que não estava. Declaração do delegado que todos estão sendo investigados pela Polícia Federal, inclusive o irmão do Lula. Na CPI ou CPMI, isso faz parte do nosso trabalho. Ninguém fica fora. Todos, independente de quem ficou de fora, que a Polícia Federal, que hoje parece que é mais lulista do que a própria Polícia Federal, todos deverão ser intimados para prestar esclarecimento na CPMI, independente de quem quer que seja. Bom, deixando claro, Andressa, o nome do sindicato é Sindinap, Sindicato dos Aposentados e Pensionistas, o qual o irmão do presidente Lula é o presidente, então, desse sindicato, que inclusive é um dos maiores, viu? Um dos maiores que participaram das fraudes aí dos aposentados e pensionistas do INSS. Dito isso, esclarecimento feito, eu agradeço a presença do deputado Coronel Crisóstomo, muito obrigada mesmo. A gente te agradece pela participação mais uma vez aqui no Boletim Metrópolis e vamos acompanhando, claro, vamos acompanhando aí todos esses casos, tanto CPMI do INSS, quanto a questão do IOF, aumento de imposto. Estamos lá, Metrópolis, no Congresso Nacional, trazendo tudo aqui para quem está nos assistindo. Muito obrigada. Meus agradecimentos também. Forte abraço ao Metrópolis, um meio de comunicação tão importante para os brasileiros. Muito obrigado pela oportunidade.